A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Estação Cristã. Esse é mais um vídeo para esse canal que tem como objetivo de levar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre as três divisões do livro do Apocalipse. E eu quero convidar você para esse vídeo para nós falarmos um pouquinho sobre essas três divisões que o livro do Apocalipse tem, e são divisões que vai facilitar muito o nosso entendimento deste livro, ok? Então, hoje nesse vídeo a gente vai falar da divisão número um do livro do Apocalipse, tá? E antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer pela sua presença nesse vídeo, quero pedir para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal Estação Cristã e compartilhe esse vídeo com mais alguém, tá? Mande nos grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu status, mande para outras pessoas que você conheça, tá? O importante é você nos ajudar a levar a palavra de Deus adiante. E compartilhando, você está ajudando a evangelizar, ok? Então seja bem-vindo mais uma vez. Eu quero convidar você para nós lermos o texto de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 19. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 19. E a gente vai falar um pouco sobre essa primeira divisão do livro do Apocalipse, tá? Porém, no versículo 19 do capítulo 1, nós encontramos o próprio Senhor Jesus dividindo o livro do Apocalipse em três partes. E essas três partes estão descritas no versículo 19 do capítulo 1. Então, convido você a ler nesse momento, que diz assim a palavra de Deus: Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, a ordem é dada pelo próprio Senhor Jesus a João, e o Senhor Jesus diz: escreve. Escrever o quê? As coisas que são. É a primeira divisão do livro, tá? As coisas, ou melhor, as coisas que tem visto, né? O próprio Jesus disse: escreve primeiro as coisas que tem visto, é a primeira divisão, e as que são, é a segunda divisão, e as que depois destas hão de acontecer. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse vídeo é que o próprio Jesus dividiu o livro do Apocalipse em três partes, tá? A gente precisa entender que essa não é a única interpretação que o livro do Apocalipse tem. Há aqueles que defendem que o livro do Apocalipse já aconteceu na história, tá? Há aqueles que defendem que as visões do livro do Apocalipse são apenas visões simbólicas, e há aqueles que defendem também que o livro do Apocalipse é cíclico, né? Conta a mesma história por várias e várias vezes. Porém, há aqueles que, assim como eu, acreditam que o livro do Apocalipse é dividido nessas três partes, né? E quando Jesus disse para João, né, escreve as coisas que tem visto, Jesus estava falando ali do passado, né, o que João havia visto, o que João havia enxergado, né, através de visão. E escreve as coisas que são, Jesus estava dizendo para João escrever as coisas presentes, né? E as que depois dessas hão de acontecer, Jesus estava dizendo das coisas futuras que iria ser revelada para João. Então esse versículo é um versículo chave para a interpretação do Apocalipse, onde deixa claro que o próprio Jesus divide o Apocalipse em três partes, ok? E quando a gente olha para o primeiro capítulo do livro do Apocalipse, nós vamos ver que esse livro ele é o único do Novo Testamento que começa com uma bem-aventurança tríplice, tá? Versículo 3 diz: Bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia desse livro. Então, o livro do Apocalipse é um livro que só de você ler ele, só de uma simples leitura do conteúdo deste livro, você já é bem-aventurado. Se você ouvir o conteúdo deste livro, você é bem-aventurado. E se você guardar o conteúdo deste livro, que é uma profecia, que é profético, você é bem-aventurado. E se você fazer as três coisas, melhor ainda, você é bem-aventurado três vezes, tá?
Então, o livro do Apocalipse ele é o único livro do Novo Testamento e da Bíblia que começa no seu primeiro capítulo trazendo uma bem-aventurança tríplice para os seus leitores, para os seus ouvintes e para aqueles que guardam o seu conteúdo, tá? E ele também ele é uma revelação, né? Há pessoas que dizem o seguinte: o livro do Apocalipse é muito difícil. Eu não leio o livro do Apocalipse porque eu não entendo nada, eu tenho medo, eu acho muito difícil. Mas quando a gente para analisar algumas coisas e para prestar atenção no conteúdo que esse livro traz, a gente percebe que não é um bicho de sete cabeças, né? Embora no capítulo 12, né, parafraseando aqui, apareça um dragão de sete cabeças lá, né? Mas ali é Satanás, já é outro contexto, né? Mas a interpretação do livro do Apocalipse não é nada, não é um bicho de sete cabeças, tá? A primeira palavra que aparece no livro do Apocalipse é revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, se Deus mostrou para os seus servos, significa que Deus queria que os seus servos soubessem daquelas coisas que haveriam de acontecer. E se Deus quer que a gente saiba, significa que é possível sim nós entendermos e compreendermos o conteúdo deste livro, tá? Então, se Deus revelou, se é uma revelação, significa que é possível a compreensão, é possível o entendimento, é possível a gente entender o que esse texto quer nos mostrar, quer nos ensinar. Então, todos aqueles que se dedicam ao estudo e à leitura do Apocalipse precisam fazer isso com o coração aberto ao Espírito Santo, e eu tenho certeza que Deus ministra o entendimento correto desse livro aos nossos corações. Basta a gente querermos, tá? Basta nós querermos, nós desejarmos e assim fazermos, ok? E falando especificamente nesse vídeo sobre essa primeira divisão do livro do Apocalipse, que é as coisas que tens visto, nós vamos falar sobre o que João viu nesse primeiro capítulo, que é a primeira divisão desse livro, tá? A gente sabe que João ele começa trazendo o assunto geral do livro, né, que é o versículo 1, 2 e 3. Depois João, ele faz ali uma dedicatória, né, para quem ele está direcionando essa carta, né, que também era uma carta, o livro é uma carta, né, pode ser designado como uma carta, o livro do Apocalipse, que foi direcionado às igrejas, tá? E a partir dessas igrejas é direcionada a todas as igrejas de todas as eras, né? Versículo 4, 5, 6, 7 e 8, João faz essa dedicatória, né, dizendo que ele está destinando essa escrita, essa revelação às igrejas que estão na Ásia. Depois ele fala, né, sobre Jesus Cristo, ele dá alguns títulos a Jesus Cristo, chamando Jesus de primogênito dos mortos, fiel testemunha, príncipe dos reis da terra, alfa, ômega, princípio e fim, né? O Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Então ele deixa claro todos esses títulos que Jesus tem, né, mostrando que realmente quem passou a ele essas revelações era o mesmo Senhor que havia estado com ele durante 3 anos de ministério, e agora esse Senhor revelou todas essas coisas para ele, e ele está passando isso para a igreja mediante a ordenança do Senhor Jesus, tá? Então João faz essa abrangência do assunto geral do livro e depois essa dedicatória, né? Essa base introdutória do capítulo 1. E a partir do versículo 9, João vai começar a descrever o que ele viu, né? Que se encaixa na primeira descrição do livro do Apocalipse, na primeira divisão, as coisas que tens visto. E a partir do versículo 9, João vai começar a descrever o que ele viu, tá? E ele vai dizer, né, no versículo 9, que ele estava preso na ilha chamada Patmos, que era uma ilha, né, que era usada por Roma como uma prisão, e João aqui ele está como um prisioneiro de Roma, e João deixa claro que o motivo por qual ele estava preso era por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, ou seja, o testemunho que ele estava dando sobre Cristo, né, sobre quem Jesus era, sobre a ressurreição de Jesus, proporcionou a ele prisão. Roma prendeu ele e jogou ele lá na ilha de Patmos, né, que era uma ilha deserta, e jogou João lá para morrer, na verdade. Né? Essa ilha foi usada como uma
prisão, né, de prisioneiros perigosos, e João é tido por Roma como um prisioneiro de alta periculosidade. Então Roma pega João, lança João na ilha de Patmos e deixa João lá exilado para morrer. Então João, no versículo 9, ele descreve, né, aonde ele está e por qual motivo ele está lá, né? E a partir do versículo 10, João vai descrever que ele é arrebatado em espírito no dia do Senhor, e a gente entende que esse dia do Senhor aqui, alguns entendem ser no sábado, né? Outros entendem ser no domingo, mas o que importa na verdade é a experiência que João está tendo aqui, e o fato é que ele foi arrebatado em espírito, né? E isso faz a gente lembrar do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, onde ele tem também um arrebatamento de espírito, e ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então João tem uma experiência aqui semelhante à do apóstolo Paulo, né? E aqui João começa a descrever a partir do versículo 10, dizendo que ele foi arrebatado em espírito, e ouve atrás dele uma voz, uma grande voz, como de trombeta, ordenando para ele que o que ele estava vendo era para ele escrever, tá? Num livro e enviar às 7 igrejas. E aí ele vai descrever no versículo 11 as 7 igrejas, né? Que é a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João começa a descrever aquilo que ele estava vendo, tá? A primeira divisão do livro. Escreve o que tens visto. E é dado a João esta ordem no capítulo 1 de escrever num livro, tá, o que ele estava vendo. E a partir do versículo 12, João vai ter uma reação diante dessa grande voz que ele ouve, né, que ele vai dizer que ele vai se virar para ver quem falava com ele, e quando ele vai se virar para ver, ele vai dizer que ele vai ver 7 castiçais de ouro, tá? E ele também vai ver no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. E o interessante é que Filho do Homem, aqui no versículo de número 13, está com letras maiúsculas. E a gente sabe que quando a Bíblia cita esse título, Filho do Homem com letras maiúsculas, se trata do Senhor Jesus, né? Que é o Filho do Homem, o homem perfeito. Lucas descreveu ele como homem perfeito, né? E aí João vai começar a descrever que vê Jesus no meio de 7 castiçais de ouro, e ele começa a descrever, né, a aparência de Jesus, né, quando ele tem essa grande visão. Ele diz que Jesus está vestido até os pés com uma comprida veste, tá? E cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a gente vê nessas vestimentas de Jesus que são vestes sacerdotais, vestidos compridos, cintos de ouro, né? João está vendo que Jesus ali é o sacerdote eterno, né? Quando a gente vai para Hebreus, a gente vê que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, né? O sacerdote eterno que intercede pelos homens, né? Que leva os homens até Deus e traz Deus até os homens, né? Então a gente sabe que essa visão que João está tendo do Cristo glorificado no capítulo 1 é do Cristo sumo sacerdote, que Hebreus descreve muito bem, tá? E aí ele vai dizer no versículo 14 que a cabeça de Jesus e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Ou seja, falando da santidade de Jesus, né? Falando do olhar penetrante de Jesus, um olhar conhecedor de todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Não há nada encoberto diante do Senhor, e João vê que Jesus é glorificado, né, exaltado, né, para sempre glorificado, né? E João começa a descrever também no versículo 15, dizendo que os pés de Jesus é semelhante a latão reluzente, ou seja, isso fala de autoridade para julgar, né? Também fala que a voz de Jesus era como voz de muitas águas, né? Ou seja, uma voz cheia, uma voz de autoridade, uma voz poderosa, né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua destra aqui é na mão direita. Então João vê que Jesus, ele tem na sua mão direita 7 estrelas, tá? E da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, né?
E a gente sabe que a espada de dois fios faz referência à palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17, diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a seguir, quando Jesus volta no final da grande tribulação montado num cavalo branco, a Bíblia diz que da sua boca sai uma espada aguda de dois fios, né? E a gente sabe que aquela espada é o poder da sua palavra, que quando ele falar, os exércitos do anticristo e o próprio anticristo serão destruídos pelo poder da sua palavra. E aqui João, nessa visão gloriosa de Jesus, ele está vendo que da boca de Jesus saiu uma espada de dois fios, né? Ou seja, simbolizando aqui a palavra de Deus, né? E João diz que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, ou seja, mostrando a glória de Cristo, né? Mostrando o brilho de Cristo, a glória que ele reflete, né? O seu poder, a sua majestade. Ou seja, escreve as coisas que tem visto, é essa visão do Cristo glorificado que João teve. E nos versículos a seguir, a Bíblia diz que João, quando vê isso, João cai como morto. Jesus vem, toca nele com a sua mão direita, coloca João de pé e diz para João: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo e vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. E aí a Bíblia diz que Jesus dá a ordem para João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então a primeira divisão do livro do Apocalipse envolve tudo isso que João está vendo a partir do versículo 9 do capítulo 1, a respeito do Cristo glorificado. E aí o próprio versículo 20 vai encerrar dizendo que as 7 estrelas que João viu na mão direita de Jesus faz referência aos anjos, né, aos 7 anjos das 7 igrejas, né, que a gente entende que são aí os pastores, né, os pastores daquelas igrejas. E os 7 castiçais que João viu Jesus andando no meio deles faz referência às 7 igrejas, né? Então a gente percebe que o mesmo capítulo ele usa uma simbologia dos 7 castiçais e a simbologia das 7 estrelas para fazer referência às 7 igrejas e os 7 pastores das igrejas, né? Ou seja, o mesmo capítulo interpreta o simbolismo que ele apresenta. Então as coisas que tem visto faz referência a tudo isso que João viu a partir do versículo 9 do primeiro capítulo do Apocalipse. Então veja que essa é a primeira divisão do livro do Apocalipse. E esse vai ser o nosso primeiro vídeo para falar das 3 divisões do livro do Apocalipse. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá? E a gente vai ajudando a divulgar a palavra de Deus, tá? O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, um livro lindo de se estudar. Quando nós estudamos esse livro, a gente tem a nossa esperança na volta de Jesus renovada, o nosso amor pela presença de Deus aumentado, a nossa fé acrescida, tá? Porque esse é um livro maravilhoso que realmente arde o nosso coração pela volta de Jesus. O livro da revelação, tá? Então esse é o primeiro vídeo dessa série de as 3 divisões do Apocalipse. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Estação Cristã. Meu nome é Lucas Renan e esse foi mais um vídeo para esse canal Estação Cristã. Deus abençoe sua vida e até a próxima, querendo Deus. Fui!